Uma ótima noite para você. O primeiro plano dessa semana está começando e hoje vamos conferir tudo o que aconteceu nos últimos dias aqui na TV das Bênçãos do Pai. O programa Primeiro Plano está no ar. O Santuário Mãe Rainha de Olinda e Recife, no Pernambuco, completou 30 anos e para celebrar esse momento especial, aconteceu uma grande festa. Uma aliança de amor com Maria. Essa é a espiritualidade do movimento da Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Sjöstedt. Em 2022, é comemorado 30 anos do primeiro santuário no Nordeste, que está localizado na cidade de Olinda, em Pernambuco. Este santuário foi inaugurado em 11 de outubro de 1992, data em que a igreja celebrou os 500 anos da primeira evangelização das Américas. É neste belo lugar que está a capelinha, que acolhe o capital de graças dos peregrinos da Mãe Rainha. Nada sem vós, nada sem nós. Todo o esforço, toda a contribuição dos filhos de Maria para a santificação do mundo, para a santificação no caminho de santidade pessoal, a santificação da igreja, tudo isso que era feito é oferecido dentro do santuário para a Mãe de Deus. E essa união da graça de Deus através da Mãe e do capital de graça feito por nós humanos faz uma fonte de graça jorrar do santuário. Isso faz do santuário um lugar tão especial. E depois começou a ter uma corrente de santuários filiais, que são centros da espiritualidade, da evangelização, de Sjöstedt, da espiritualidade da Mãe Rainha, santuários como esse, o Santuário de Olinda. Então, como lugar de graça, como lugar de encontro, de aliança de amor. Foi a partir do Santuário da Mãe Rainha de Sjöstedt, de Olinda, que surgiu o Terço dos Homens Mãe Rainha. Hoje tem mais de 1 milhão de homens no Brasil inteiro, fruto dessa aliança de amor. E também a partir daqui são enviadas as imagens da Mãe Peregrina, que visitam os lares. Isso tudo também ajudou a fazer com que esse santuário seja tão importante, especialmente para o povo nordestino, nos diversos estados aqui da região. E por isso também celebrar 30 anos é tão especial, porque é 30 anos de gratidão por toda essa evangelização realizada, pela missão da Mãe Rainha a partir desse morro sagrado. O Terço dos Homens é uma oportunidade para os devotos da Mãe Rainha de Sjöstedt de viver a espiritualidade dessa devoção católica. Uma vez o homem feito essa experiência com a mãe, ele consegue levar isso para dentro de casa, Esse contato com Deus, essa reza do texto semanalmente acaba transformando e mudando o homem. A devoção à Mãe Rainha vencedora, 3 vezes admirável de Sjöstedt, teve início em 1904, em uma vila chamada Sjöstedt, na Alemanha. O fundador, Padre José Kentenich, junto a um grupo de jovens, selou uma aliança de amor com Nossa Senhora, numa capelinha pequena dedicada a São Miguel e abandonada na época. Atualmente, o movimento possui mais de 200 centros de espiritualidade e de missão em todo o mundo. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, recebeu a caminhada franciscana. A Santa Missa contou com a presença da relíquia e da imagem de São Francisco de Assis. O repórter Alex Rodrigues participou desse momento e nos conta detalhes dessa caminhada de fé. Os quase 20 quilômetros até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno começaram a ser percorridos pela família franciscana ainda nas primeiras horas do dia. A Regional Centro-Oeste foi representada por Goiás, Distrito Federal e Tocantins, que mantém essa tradição da Romaria até Trindade há mais de 15 anos. Já celebrando aí os 16 anos desta caminhada em Trindade, acolhidos pelo Divino Pai Eterno, essa tradição da família franciscana, ela mostra ter a visibilidade e também a unidade entre todos os irmãos e irmãs das fraternidades aqui do Centro-Oeste. Os frades da primeira ordem, que são os conventuais, os capuchinhos
e os observantes, e também as irmãs clarissas que se unem conosco por meio da oração, e a ordem terceira, que são os casais, os jovens e também as diversas comunidades e fraternidades de vida religiosa franciscana. Mesmo com o desgaste do percurso, a família franciscana seguiu com o objetivo proposto de acompanhar a celebração da missa no Santuário Basílica e apresentando relíquias importantes no altar. Bom, e como podemos ver, a celebração contará com a presença de 2 artigos muito especiais, que inclusive ficam guardados no Rio de Janeiro e foram trazidos exclusivamente para essa caminhada. Você pode ver aqui na imagem a imagem de São Francisco de Assis e ao lado dela um pedaço do osso de São Francisco, o que representa muito na Igreja Católica. A relíquia ela tem esta presença forte de Francisco. Nós saímos de falar apenas de Francisco para ter junto de nós um pedaço do santo, uma parte importante que a Igreja disponibiliza para que possamos ter aqui esta presença do santo forte no meio de nós, e isso nos traz renovar o nosso espírito, renovar a nossa vontade com entusiasmo, com amor, para servirmos os demais. E a presença desta relíquia, ela nos dá esta força e mostra a capacidade da unidade do amor da vida franciscana, que vai sempre e se renova constantemente no nosso mundo para servir o próximo. Nos primeiros anos, a Romaria Franciscana era realizada em junho, mas agora tem acontecido em outubro. E o Edgar Cidrão é devoto de São Francisco de Assis, vindo de Brasília para participar. E ele nos contou o que representa esse momento de fé. Este é, sem dúvida, um dos momentos mais especiais dessas caminhadas que os franciscanos participam já há tantos anos, porque neste ano em especial a família franciscana celebra o 8º centenário da impressão das chagas de São Francisco. Ou seja, quando São Francisco tem em seu próprio corpo impressas as 5 marcas de Nosso Senhor, que recebeu no Monte Alverne. Então este ano a caminhada, a toda a família franciscana, a terceira ordem, a primeira ordem se reúne aqui para essa grande celebração. Por isso a presença das relíquias, um pedacinho do osso do Seráfico Pai e a imagem de São Francisco que vem do Rio de Janeiro, para marcar este momento de celebração, este momento tão especial na vida de todos os franciscanos e de todos esses que amam o Seráfico Pai Francisco. Que bonito! Um momento de fortalecer a proposta de que a paz é necessária em todas as dimensões da vida, trazendo São Francisco de Assis como modelo de pessoa que soube viver e construir a paz. Agora, vamos mudar de assunto? Mesmo com o alto índice de desempregados no Brasil, o número de pessoas que têm pedido demissão vem batendo recordes. Um dos fatores que justifica essa realidade é o ambiente de trabalho considerado tóxico. Mesmo com o alto número de desempregados no Brasil, muitas pessoas têm pedido demissão. Entre junho de 2021 e maio deste ano, foram mais de 6 milhões de desligamentos voluntários, que são aqueles solicitados pelo próprio profissional. Na maioria das vezes, esses funcionários não se sentem confortáveis no ambiente de trabalho. Mas como identificar se a rotina tem sido tóxica ou não? Na verdade, é muito importante você perceber a mudança do seu comportamento em casa, né? Porque às vezes você fica sem paciência, perde a vontade de se alimentar ou come de forma compulsiva, não consegue dormir, né? Então, isso tudo é importante que você reflita como é que está o seu trabalho. Porque a gente tem 2 lugares que a gente percebe que a gente pode estar num lugar e num ambiente que causa ansiedade ou que causa falta de desejo. Então, quando as suas habilidades são maiores do que os desafios, aí você fica ali naquele lugar se sentindo ruim e tudo sem energia e sem nada. Mas quando suas habilidades são menores que os desafios, causa-se ansiedade. E além disso, é importante perceber como é que está a sua relação com o chefe imediato, com os colegas,
Então, são várias interferências que podem levar você a iniciar um trabalho aí, né, nessa relação tóxica. Um ambiente de trabalho saudável e equilibrado é direito de todo trabalhador. Durante o período pandêmico, muitas doenças psicológicas se tornaram mais frequentes na sociedade. A falta de cuidados mentais pode trazer grandes danos. Por isso, é importante estar atento ao próprio comportamento e se cuidar diante dessa situação. Preste atenção se seu comportamento está mudando. Preste atenção na sua alimentação. Preste atenção uma coisa que eu esqueci de falar. A questão fisiológica de ir no banheiro, fazer o 1, fazer o 2, beber bastante água, a alimentação, fazer um exercício físico. Mas tem que ir na academia? Não. Anda, faz uma caminhada ali em volta da sua casa, entendeu? Chama seus filhos, vai ali para um parque, né? Por quê? Porque você tem que perceber como é que está seu sono, né? Se você está mais irritado e se você mudou o comportamento com a sua família, se está muito na tela, né? Na tela do celular, se está fugindo ali simples no Reels ou no TikTok e não vivendo o tempo real. Então é muito importante que você perceba a sua ambientação, como é que você está com os seus colegas de trabalho, se você está se sentindo assediado pelo seu chefe. Então são vários fatores que faz esse ambiente de trabalho que ele seja tóxico. E é em cima desse assunto, esse tema é importante, já que muitas pessoas aqui no Brasil vêm pedindo demissão por conta desse desgaste no ambiente de trabalho, né, dessa questão do trabalho tóxico. Vamos ouvir aqui um advogado trabalhista para ele falar a respeito dessa parte jurídica do assunto. Estamos aqui com o Wesder Patrício. Ele é da área, advogado trabalhista, e vai conversar um pouco mais com a gente sobre esse tema, né? Wesder, quais que são os direitos de um profissional no ambiente de trabalho, né, até onde ele tem direito de sair sem perder ali aquilo que é, né, de direito jurídico dele, num ambiente de trabalho tóxico, né? Como é que ele deve agir para estar respaldado juridicamente? Bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno. Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui com vocês também. Primeiramente, é necessário identificar se realmente esse trabalhador está vivendo um ambiente tóxico, porque não se pode misturar, às vezes, uma cobrança isolada com um ambiente tóxico ou com um assédio moral. Mas, se identificado essas questões que são reiteradas, o trabalhador ele pode se resguardar, seja através de denúncia ao sindicato da categoria, seja através de denúncias ao Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo buscando aí a ajuda de um advogado de sua confiança, pleiteando na justiça a rescisão indireta do contrato de trabalho em razão dessa falta grave pela empresa. O assédio moral, esse ambiente tóxico, dependendo das circunstâncias, ele é caracterizado como uma falta grave. E a própria CLT dá esse amparo ao trabalhador de romper o contrato de trabalho, mas manter ali todos os direitos da rescisão. Mesmo com leis que defendem o trabalhador em ambientes de trabalho que acabam se tornando tóxicos, é importante que cada pessoa saiba a forma correta de lidar com o problema durante o período de insatisfação. O primeiro passo a se identificar é a questão do tratamento, porque o assédio moral, ele decorre do quê? Na maioria das vezes, da falha na comunicação do empregador com o empregado. A pessoa, o trabalhador, ele nota ali a diferenciação no trato, seja ao cumprir ordens que muitas das vezes outros colegas da mesma função não precisam desempenhar, seja no tratamento de isolamento desse trabalhador, são nas pequenas atitudes. Extrapolar uma carga de jornada nem sempre pode ser caracterizado como um assédio moral. Agora, se a prática ela é feita, direcionada especificamente a um trabalhador, aí sim, pode ser que nesse caso específico possa estar havendo uma forma ali de coação, digamos assim, de tratamento diferenciado desse trabalhador. Daqui a pouco eu estou de volta e conto com a sua companhia. Até já!
Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. É uma alegria poder contar com a sua companhia. Os consumidores brasileiros pretendem comprar mais itens da cesta básica, carnes e produtos de higiene nas promoções de supermercado durante o período da Black Friday. O repórter Alex Rodrigues vai nos explicar os motivos em uma reportagem especial. Acompanhe. Pelos supermercados do país, todos os brasileiros têm passado pela mesma dificuldade na hora das compras. Muitos produtos básicos em nossa rotina se encontram com preços elevados e a aquisição deles vai se tornando cada vez mais complicada. A gente tem se deparado com um aumento absurdo de todos os alimentos, principalmente na cadeia de alimentos, né? Mas o que mais me preocupa é assim, itens básicos como leite, arroz, feijão. Então eu acho que até os governos deviam estar atentos, né, para os produtos de cesta básica, os produtos essenciais de primeira necessidade. A cesta básica, né, em geral, subiu muito, né? Arroz, óleo. Agora esses dias, de umas 2 semanas para cá, deu uma baixadinha. Agora as frutas estão muito altas, né? Principalmente maçã, melão, banana, né? Hoje 1 quilo de banana está R$ 9,00, então é muito caro. E também a questão do leite, né? Eu também acho que ainda está muito dispendiosa. E a carne, que continua em alta, né? A resposta de cada entrevistado é praticamente a mesma em todas as regiões do Brasil. Uma pesquisa encomendada pela APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados e que foi realizada pela Shopper Experience, apontou que em uma lista dos sonhos de consumo para a Black Friday, que está prevista para o próximo dia 25 de novembro, a maioria dos brasileiros espera descontos nos produtos da cesta básica. A partir do momento que nós estamos nesse controle de queda da inflação, a população está ganhando mais poder de compra. A redução do desemprego fez com que a renda nacional aumentasse em torno de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o consumidor, as famílias, eles estão com mais renda disponível em relação ao mesmo período do ano passado e eles vão aproveitar para comprar itens variados, incluindo produtos da cesta básica. Nas classes mais baixas, o número de pessoas que esperam por esses descontos é maior. Mesmo assim, em comparação com anos anteriores, as classes mais altas também têm reclamado da alta nos principais produtos de nosso consumo. Durante a Black Friday, 3 produtos sempre aparecem como os mais procurados nos supermercados: bebidas alcoólicas, chocolates e carnes. E esse último tem aparecido na lista dos sonhos de consumo dos brasileiros para esse ano, principalmente a carne bovina, que subiu bastante de preço nos últimos meses. Naquele primeiro momento da pandemia, onde a inflação também auxiliou o aumento dos preços dos cortes bovinos, as famílias acabaram tendo o que a gente chama efeito substituição. Eles acabaram migrando da proteína bovina para a suína, já que a suína encontra-se ainda, né, uma deflação ao longo do ano, ao longo dos últimos 12 meses. O período da Black Friday é o segundo mais movimentado nos mercados durante o ano, perdendo apenas para a semana que antecede as comemorações de Natal e Ano Novo. A preparação de alguns supermercadistas em relação aos estoques já começou, mas boa parte deixará para negociar com os distribuidores apenas mais próximo da data tão aguardada pelos consumidores. Esse período da Black Friday, a indústria ela já se prepara para ter um controle de estoques. E o supermercadista ele consegue negociar diretamente com o fornecedor preços mais em contas para ser repassado para o consumidor final. Então, por isso que na Black Friday a gente encontra essas promoções, porque a indústria também ela aproveita para fazer alguns movimentos nos seus estoques, né? E eles conseguem oferecer produtos também de preço mais acessíveis para o consumidor.
Olha só, o envenenamento por chumbo mata quase 1 milhão de pessoas por ano. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde. A Lohane Castro preparou uma reportagem com mais informações. O chumbo está presente em ambientes industriais como a mineração e a fundição, reciclagem de lixo eletrônico e baterias de chumbo ácido, encanamento e munição. Ele também pode ser encontrado em tintas à base de chumbo, que são muitas vezes usadas em escolas, casas, hospitais e brinquedotecas. Se uma criança ingerir flocos ou poeira de brinquedos ou superfícies pintadas com chumbo, poderá ter graves consequências a longo prazo. O chumbo, ele é um metal pesado, tá? E ele tem um tropismo, né, por determinadas substâncias do organismo. Então, por exemplo, ele inibe a produção de hemoglobina, né? Então ele dificulta o transporte de oxigênio. Então, ele vai causar uma alteração no sistema nervoso central, alterações renais, alterações ósseas, né? Porque ele também compete com o cálcio, tá? Então, eu tenho, né, desde alterações leves, né? Quando a gente fala em intoxicação leve, moderada ou grave, tá? Nas intoxicações leves, né, na grande maioria das vezes, são exposições ambientais. Tá? Podem até ser moderadas, né? Dependendo da intensidade. Nós vamos ter exposições graves, né? Mas com um grande número, né, de sintomas clínicos, geralmente com quem trabalha com chumbo, né, de forma ocupacional, né, 8 horas por dia, 40 horas por semana, ou então quem tem projéteis de chumbo instalados no corpo, tá? Que não conseguem ser retirados, né? Estilhaços, às vezes tem uma bala, né, que está alojada num lugar de difícil acesso, tá? Então, esse chumbo vai ser liberado no organismo, né, durante ao longo dos anos e pode causar, assim, uma alteração muito grave, né, principalmente para o sistema nervoso central e para o sistema nervoso renal, e para o sistema renal. A OMS estima que 30% das deficiências intelectuais idiopáticas, 4,6% das doenças cardiovasculares e 3% das doenças renais crônicas podem ser atribuídas à exposição ao chumbo. Uma dificuldade é o diagnóstico da intoxicação, que pode ser facilmente confundido com outras doenças. Um trabalhador, né? Irritabilidade, insônia, né? Como ele tem um tropismo pelos nervos, né? Dores musculares, né? Lesões mesmo de punho, de braço, dor de barriga, né? Porque o chumbo faz uma troca, né, com cálcio, né? E fica como se fosse uma tetania no abdômen, então ele tem dor de barriga, né? Sintomas ósseos, sintomas renais, dor de cabeça, fraqueza, irritabilidade, tá? Até quadros mais graves, lógico, severos, né, que levam a encefalopatia, alterações renais graves de insuficiência renal, alterações cardíacas, tá? Mas no início, né, como a grande maioria das intoxicações, você tem sintomas inespecíficos, tá? Então, a intoxicação, ela tem que estar no leque de diagnóstico do médico, né, do médico assistente, tá? Seja o da porta de entrada, né, lá da unidade básica, seja do especialista, né, tem que estar no nosso leque de possibilidades para que a gente pergunte, né, fatores de exposição e consiga fazer o link, né? Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, a intoxicação ela é um diagnóstico diferencial. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que 1 em cada 3 crianças, ou cerca de 800 milhões em todo o mundo, tem níveis de chumbo no sangue iguais ou superiores a 5 microgramas por decilitro. A Organização Mundial da Saúde alertou que os efeitos neurológicos e comportamentais do chumbo podem ser irreversíveis, provocando mais de 1 milhão de mortes por ano. A entidade ressaltou que não há nível seguro de exposição ao chumbo e as principais prejudicadas são as crianças. Nos últimos 10 anos, mais de 84 países implantaram medidas de controle para limitar a produção, importação e venda de tintas com chumbo. Também foi proibida em todo o mundo a comercialização da gasolina com chumbo. Mas os especialistas acreditam que o envenenamento por chumbo é totalmente evitável por meio de uma série de medidas para restringir
o uso de chumbo e monitorar e gerenciar exposições. Também trabalhar a despoluição, né, ou a não poluição, né, dos nossos rios, dos nossos mananciais, né, evitar, né, determinadas substâncias, né, que possam conter chumbo, tanto para medicamentos ou agrotóxicos, né, para que a gente evite essa exposição, tá? Agora, como é ambiental, né, a grande fonte de contaminação aí é água, solo e ar, né? E aí passa por toda uma ação de sociedade, né? Seja governamental, seja de responsabilidade de empresa, né? E seja também de responsabilidade da comunidade. A OMS pede a todos os países que proíbam a tinta com chumbo e afirma a preocupação e os perigos do uso indevido desses produtos. O Centro Social Redentorista, o CSR, completou 30 anos de história. E para comemorar este momento tão especial, a Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás preparou uma celebração especial. Vamos ver agora na reportagem de Tarek Cardoso. O Centro Social Redentorista é uma obra de amor e misericórdia que transforma a vida de muitas crianças e suas famílias. Religiosos, colaboradores e famílias assistidas por este trabalho se reuniram para celebrar com uma santa missa e um jantar os frutos desta semente que foi lançada no ano de 1992 pelo irmão Sebastião Camargos. O superior provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo de Melo, presidiu a Eucaristia que celebrou os 30 anos de fundação do primeiro centro das obras sociais redentoristas em Trindade, Goiás. São 30 anos de vida dedicada, doada em favor dos mais pobres, dos mais necessitados. O setor Ponta Caiana aqui em Trindade é um setor entre Goiânia e Trindade, de periferia, com pessoas mais carentes. Então, há 30 anos atrás, o irmão Sebastião Camargo começou esta obra de uma maneira muito pequena e simples, né? Adquiriu uma pequena propriedade aqui e começou um trabalho de assistência com as crianças, com os jovens, que não tinha muito o que fazer aqui nessa realidade de Trindade. A partir daí, a congregação, junto com o irmão Tião, assumiu essa missão. E hoje o Centro Social é uma referência aqui nessa região de Trindade, mas também para todo o município de Trindade e aqui em Goiânia também. O padre Marco Aurélio Martins, diretor das Obras Sociais Redentoristas, e o padre João Paulo Santos, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, concelebraram a Santa Missa junto a outros sacerdotes redentoristas. O povo de Deus rezou com fé para agradecer este momento tão importante. Foi no coração do irmão Sebastião que o Divino Pai Eterno encontrou um solo fértil para lançar a semente. Ele foi o grande homenageado da noite que marcou estes 30 anos de história. Uma placa foi fixada no Centro Social em sua homenagem. Eu morava aqui no Parque Buritis, aqui perto, né? Estava construindo a igreja do setor Ponta Caiana, a igreja de Santo Afonso. Aí nós começamos um trabalho. Eu com mais algumas pessoas começamos com 2, 3 meninos e meninas em situação de risco. Não eram meninos de rua, mas era menino vulnerável que estava em situação de meninos de rua. E começamos. Tudo nasceu da bondade de Deus e da vontade do povo também. E tem uma frase que já foi publicada em vários jornais, revistas, né? Eu joguei a semente. A terra era boa, germinou, nasceu, cresceu e está produzindo bons frutos, que é o Centro Social Redentorista. E são muitos os frutos produzidos. O Naclayton, por exemplo, foi assistido neste centro conhecido como CSR e hoje é o coordenador pedagógico das obras sociais redentoristas. A minha história com as obras sociais em si, né, uma história aí de mais de 20 anos. É uma vez que eu entrei com 3 anos para ser assistido, né, da obra social, né, fui muito bem atendido, muito feliz enquanto criança aqui. Né, aos 15 anos eu voltei para ser voluntário, né, para devolver, né, para retribuir esse amor que eu recebi aqui, todo esse carinho, todo esse trabalho que me ajudou na minha construção, na minha formação. E após, nesse período de voluntariado, né, eu vim fazer parte da equipe. Né, fui educador, trabalhei também na secretaria.
Hoje, atualmente, estou na coordenação, né, do centro e, para mim, é um motivo de muita alegria, de muita gratidão, né, de poder contribuir, de poder enaltecer todos os dias o trabalho, né, de uma maneira tanto espiritual quanto profissional, mas principalmente uma realização pessoal, né, de poder desenvolver um trabalho na qual eu fui parte e hoje ajudo, né, nessa promoção de vida, ajudo aí nessa construção de novos saberes. A decoração para o momento do jantar foi pensada com muito carinho e o cardápio estava caprichado. Todos aproveitaram bem a linda festa preparada para comemorar estes 30 anos. E o jantar por aqui realmente está muito bom. E esta família que eu encontrei aqui agora é prova viva de que o Centro Social Redentorista continua transformando vidas. Porque eu queria conversar aqui, a Liliane já foi assistida por aqui, né? E hoje em dia tem as 2 filhas aqui, é isso mesmo? Correto. Eu tinha 7 anos e fiquei até meus 13 anos estudando aqui. Hoje são minhas filhas e é muito importante para mim elas poderem participar dessa história. E você sente gratidão neste dia, comemorar esses 30 anos? Muita gratidão, é muito amor e carinho envolvido. No próximo bloco, eu te convido a acompanhar uma entrevista muito bacana sobre a educação financeira para a terceira idade. Não perca, eu já volto. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. E você sabe como economizar? A Cleide Rocha conversou com o economista Luiz Carlos Ongarato e ele contou o segredo para sempre ter um dinheiro no bolso. Vamos rever essa conversa. Quem nunca teve problema com a economia, como economizar, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Às vezes a gente quer comprar aquele produto, aquela comidinha que a gente ama, né? E não resiste, e acaba gastando mais do que devia. Mas é sempre bom ter um dinheirinho sobrando no final do mês. E por conta disso, hoje, o assunto é economia, né? Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Cleide. Um prazer estar aqui em casa para a gente falar desse tema super importante, acho que na vida de todos nós, né? As finanças. Eu ganho, supostamente, R$3.000 e gasto 6. Tô lascada? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, principalmente da onde está vindo esses outros 3? Está vindo do cartão de crédito, está vindo do cheque especial, está vindo do empréstimo consignado? É importante a gente saber da onde vem e também para onde está sendo esse gasto. Então tô lascada. Mas como que a gente deve cuidar para evitar esses gastos? Bom, primeira questão, poupar, né, é um hábito. Muita gente pensa assim, olha, eu acho que poupar é aquilo que sobra. Não, poupar é como escovar os dentes. Não é um hábito que a gente tem todos os dias, 3 vezes ao dia. Então, toda vez que a gente recebe o nosso salário, nossa pensão, aposentadoria, a gente já tem que reservar um pouquinho. Não importa o quanto você vai poupar nesse primeiro estágio. O importante é criar o hábito, né? E aí você vai lá, paga as suas contas, o seu lazer e gradativamente tentar aumentar aquela parcela que a gente vai economizando. E é importante, você tem que sempre economizar com um objetivo. Sem objetivo, eu acho que a gente não funciona, né, Cleide? Ah, sim. Bom, eu quero fazer uma poupança, aí alguém está ouvindo lá, mas eu ganho um salário mínimo. Como é que eu vou economizar um salário mínimo se muitas pessoas dependem de mim, vamos supor, na aposentadoria? Perfeito. Tem como economizar? Sim. Primeira questão que a gente faz é o diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Tem que saber quanto é que entra de dinheiro dentro de casa, seja salário, seja pensão, aposentadoria, todos os membros da família que contribuem. Depois eu começo a mapear. Como é que eu vou fazer esse mapeamento? Pode ser dentro de uma planilha no computador, pode ser num papel. Eu falei assim, olha, todos os gastos mensais. Isso é importante, porque a gente só consegue economizar aquilo que a gente sabe onde está gastando. Porque muitas vezes eu pensei, olha, não está sobrando dinheiro, mas aonde está indo? Você comentou antes, né, por exemplo, aquela comidinha, aquele restaurante, o aplicativo.
Muitas vezes a gente diz assim, olha, eu estou muito cansado hoje, eu vou pegar aqui meu celular, pedir, hoje eu não vou fazer a comida não. Aí você começa a criar um hábito que não estava dentro do seu orçamento. Então é importante esse mapeamento para saber aonde eu estou gastando, para saber como economizar. Porque muitas vezes eu posso estar gastando numa coisa, todos os dias pingando ali, R$5, R$10, R$15, quando é no final do mês, estou gastando 200, 300 a mais que eu poderia economizar. Então seria interessante a gente fazer uma planilha, mais ou menos isso? Isso, uma planilha com todos os gastos. Pode ser de papel, pode ser no computador. E olha, por exemplo, hoje, né? O que eu gastei hoje? Faz isso por 30 dias. E veja, olha, quanto é que está o meu aluguel, se eu pago aluguel, né? Algum gasto de cartão de crédito, aonde está sendo aquele gasto de cartão de crédito, tudo, né? Água, comunicação, né? Energia elétrica, e saber quais são as maiores contas que eu tenho, qual que é a minha maior despesa e como é que eu posso economizar dentro dessa maior despesa. E também saber aquelas miudezas, né? Que muitas vezes a gente vai, como se fosse uma torneira, né? Ela vai caindo uma gotinha, todos os dias, quando vê, transbordou. Então é sempre importante a gente ter consciência. Tendo consciência, a partir daí a gente consegue economizar, sim. Quais são os cuidados para os idosos ter ainda mais nessa... que nós estamos passando um momento de inflação. Sim. A gente está vendo isso, não é porque está dando no noticiário, não. A gente está vendo isso na compra do supermercado, no açougue. Sim. Quando a gente vê, né, que a inflação, principalmente dos alimentos, tem aumentado, toda a população, principalmente de menor renda ou com uma renda muito limitada, ela fica mais prejudicada. O que a gente sempre fala, né? É importante pesquisar. Eu gosto muito, Cleiton, de fazer, sabe como? Antes de sair de casa, eu sempre faço uma lista de compras. Eu e minha esposa, a gente tem um grupo, né, no aplicativo de comunicação ali no WhatsApp, para falar assim, olha, o que está faltando em casa? A gente vai colocando ali. E quando vai no supermercado, antes de sair de casa, eu já vejo nos aplicativos dos supermercados. Aonde é que está a promoção hoje? Olha, o que eu posso comprar? O que eu posso trocar? Que marca? Né, eu gosto muito de trocar marcas, né? Antes ali da pandemia, a gente tinha muito aquelas marcas principais e tudo. Hoje, para economizar, a gente tem trocado muito. Até mesmo os hábitos de consumo, né? Consumindo menos carne, outras opções, né? Para a gente poder equilibrar ali as finanças. Porque se a gente tentar manter o padrão de vida, né, e com tudo mais caro, pode ser que no final do mês, realmente, os R$3.000 virem R$6.000 e é uma bola de neve. Você sabe que você está falando aí de marcas e a gente tem gratas surpresas, porque eu usava um tipo de sabão há muitos anos. E de repente, como ele ficou mais caro, eu optei por mais barato. E olha a minha surpresa, ele é até melhor do que esse de marca. Muitas vezes a gente já tem no nosso imaginário como consumidor que é só bom aquele. E a gente fica fechado, né, ao que é novo. Então é importante justamente experimentar, e economizar é muito bom. Ok, como que a gente economiza na terceira idade para a gente sobrar esse pouquinho que você disse, não importa o tanto. Mas vamos lá, vamos especificamente para a gente que está na terceira idade. Vamos lá. Primeira questão. A gente já falou em mapear, a gente já falou de saber quanto ganha, quanto está gastando. Primeira coisa, né? Se eu puder, ao receber, né, o meu dinheiro ali todo mês, já guardar um pouquinho, nem que seja R$50, R$30, R$20, eu já guardo. Se eu precisar utilizar essa reserva depois, eu utilizo. Segunda questão, né? Evitar ali, muitas vezes, eu vou emprestar, vou fazer um agrado, um mimozinho às vezes pro neto, né? Que sempre alguém está pedindo dinheiro pra gente, às vezes os filhos, né? Tentar evitar, tentar controlar isso, né? Porque às vezes por hábito, muitas vezes, né, nós pedimos aos pais, aos avós, né? Assim, tem um dinheirinho sobrando aí, tentar controlar isso ao máximo, porque é justamente nesses pequenos gastos, né, que a gente não vê que, infelizmente, as coisas perdem um pouco o controle. Então, a principal dica que eu dou é: receber o salário, guarda um pouquinho. Mesmo que esse pouquinho você vai pegar ali 10, 20, 30 reais naquele outro dia, mas já deixa ali guardado e tenta fazer uma aplicação, nem que seja numa poupança, para pelo menos corrigir a inflação que estava elevada, né? Então, essa seria a principal dica do primeiro passo. E eu vou dar a segunda dica: faz e fica, ó,
calado. Fica caladinho, porque se o pessoal sabe, né, que tem um dinheirinho ali guardado, né, já quer. Também é importante ter um objetivo. Quando a gente tem esse objetivo, por exemplo, eu quero fazer uma viagem de excursão, né? Olha, eu consigo me motivar a mais. Porque se eu for guardar o dinheiro sem objetivo, acaba que eu posso gastar ele no outro dia. Então, olha, eu quero fazer uma viagem, eu quero, de repente, comprar uma roupa nova. Tem que sempre ter aquele objetivo. Acho que é o principal importante, porque finanças é comportamento. A gente está falando sobre pessoas, economia é sobre pessoas, não é somente sobre números. Então, aquela motivaçãozinha extra para a gente poder economizar é super importante. Agora, o que a gente está vendo também é um assédio muito grande nas redes sociais para as pessoas da terceira idade que têm esse aplicativo do WhatsApp. Ou então, o 0800, 0800 não, alguém que liga de qualquer lugar, que são esses... Como é que chama? Esses call centers que ficam insistindo com empréstimos consignados, com viagens, E eles têm uma maneira de falar que a pessoa, por exemplo, aconteceu comigo, ligaram para mim e disseram, olha, tem um dinheiro que você tem para receber lá de um banco tal. Eu falei, mas eu não tenho esse... Não, é porque está descontando do seu consignado indevido e agora você vai receber esse dinheiro, que era R$ 1.700. E você precisa cancelar esse cartão seu. Aí eu falei, eu posso cancelar o cartão e não receber esse dinheiro? Não, não é possível. Aí eu já fiquei assim, aí tem. Tem alguma pegadinha, né? É sempre importante que a gente observe, assim, olha, se está muito suspeito, né? Aquilo que está muito fora, assim, por que eu estou recebendo dinheiro? Ninguém chega na sua porta e diz assim, olha, você tem um dinheiro para receber. Sempre tem uma pegadinha, né? É importante a gente observar que pode ser algum golpe, né? Pode ser algum contrato que você vai assinar, principalmente de empréstimos consignados, que fica comendo aquele empréstimo. Olha, você tem à sua disposição tantos R$ 1.000 aí, a hora que você quiser pegar. Você, mas eu não quero pegar, não. Eu posso deixar ali disponível na sua conta para quando você quiser? Pode. Aí, de repente, você começa o quê? Pagar os juros, né? Aí você vai caindo por 10, 20, 30 reais aquela taxa que você vai pagando. Então, essas empresas, elas são muito perversas, principalmente em relação à terceira idade, porque chega com um discurso, às vezes, muito emotivo, muito emocional, né? Me ajuda a cumprir a meta. E aí acaba sensibilizando as pessoas justamente para contratar um empréstimo indevido, né? Também tem os títulos de capitalização. Você me lembrou, é uma questão muito importante, que muitas vezes as pessoas ligam, olha, você não quer concorrer a tantos R$ 1.000, tantos sorteios, às vezes é no nosso banco, a nossa instituição financeira, e acaba que, olha, você recebe o seu dinheiro corrigido daqui a um ano, né? É um investimento. Não é investimento, né? É um jogo. Então, a gente tem que ter muito controle sobre isso, porque tudo envolve as nossas finanças ali do dia a dia. Então, muito cuidado, né? Principalmente em relação a golpes, empréstimos, também as capitalizações ali como um todo. Agora, a questão do empréstimo e o consignado, qual que é a diferença? Bom, o consignado, ele tem a ver com, digamos assim, olha, se você pegar aquele dinheiro, ele vai ser cobrado, está lá pré-aprovado para você, à sua disposição. Isso seria o consignado, que muitas vezes está na nossa conta. A gente vai olhar nosso extrato lá no banco, você vê lá o saldo, né, sei lá, tá zerado o saldo, né, tá R$1, R$2. Aí, de repente, você vê lá numa linhazinha, olha, o crédito pré-aprovado. Né, R$2.000, R$3.000, R$10.000, enfim, né, vai ter limite de cada um. E aí você é tentado a achar que aquele é o seu saldo real. E muitas vezes não é, aquilo é um empréstimo. Ao pegar aquele dinheiro, você já vai estar contratando ali uma dívida. O empréstimo, né, normal, que é o crédito direto ao consumidor, ele tem a ver com o quê? Você ir ativamente ao banco, à instituição financeira, assim, olha, eu quero fazer o empréstimo, R$5.000, R$10.000, R$15.000, enfim. E ali você vai atrás. Só que qual que é a diferença? Os juros. Os juros do empréstimo consignado, geralmente, eles são bem mais altos do que os juros do empréstimo, né, de crédito ao consumidor. Isso a gente sempre tem que observar. O dinheiro pode ser o mesmo, mas a dívida é muito maior no consignado. Quer dizer, o consignado, o juro é mais alto? Os juros é mais alto, porque o risco de inadimplência é maior também, muitas vezes. Mas E também o próprio perfil, né?
o próprio perfil de quem está contratando. Às vezes é uma pessoa que não tem tanto conhecimento de finanças e está achando que está fazendo um bom negócio. Ah, tá. Então quer dizer que o consignado não é só para quem tem a conta vinculada a algum benefício, aposentadoria? Tem algumas linhas de consignados que são, sim, mas, por exemplo, funcionários públicos, né? Tem os empréstimos consignados já aprovados. Você tem também aposentados, pensionistas que têm essas linhas, né? Mas isso vai variar muito de acordo com o banco. Então, muito cuidado, porque às vezes pode parecer um grande negócio, você vai pegar um empréstimo consignado, porque ele é mais fácil. Só que essa facilidade, por outro lado, é cobrado uma taxa de juros mais elevada. Então, o que você aconselha? Teve muito assédio, muita gente ligando ou mandando mensagem, o melhor é deletar. Deletar isso aí e ver, estou precisando de fato desse dinheiro? Né? É a primeira pergunta. Porque assim, dinheiro acho que nunca é demais, a gente pensa assim, né? Sim. Mas qual que é o meu objetivo para fazer esse empréstimo? É reformar minha casa? É, de repente, ajudar algum familiar? É quitar alguma dívida? É quitar uma dívida de cartão de crédito que está atrasado? Qual que é o objetivo disso? Se eu não tenho objetivo para contratar um empréstimo, seja ele de qual espécie for, é melhor a gente deixar ali quietinho, né? E sempre conversar com a família. Eu acho que é importante a gente sempre conversar e discutir. Finanças, muitas vezes, é um tabu dentro de casa, né? E a gente precisa conversar, desde as crianças até os adultos. Agora tem esse benefício de R$600 do governo federal e as pessoas podem fazer um empréstimo. Parece que deu uma bloqueada nisso. O que você acha? Bom, a gente tem um empréstimo consignado do auxílio emergencial, né? O que é isso? São pessoas que estão em situações de fragilidade, né? Principalmente fragilidade econômica, financeira, e elas estão sendo orientadas a contrair uma dívida, né? Ao meu ver, isso é contra qualquer bom senso, vamos colocar assim. Você tem uma pessoa que não tem condições de pagar as contas e você está colocando um empréstimo que tem uma taxa muito maior, né? A taxa anual do empréstimo consignado do Auxílio Brasil é mais de 50% de juros ao ano, né? Então, uma taxa muito elevada e provavelmente vai ser um problema colocado para o próximo ano, porque imagina, você vai receber ali R$400 a partir do próximo ano, né? Que é até o máximo que você pode se endividar em relação a isso, e você já vai ter uma parcela sendo comida, né? Retirada desse benefício. Vai receber 200 e poucos reais. Então, a pessoa tem que estar consciente disso, né? Isso. Você que está recebendo esse auxílio, tenha consciência. Se você pegar um empréstimo, vai ser descontado aí perto de R$180, mais ou menos isso. Ou seja, você vai receber 400 e pouco. E no ano que vem, que passa a 400, você vai receber muito menos. Ao meu entender, isso é uma covardia. Sim, com certeza, Cleide, porque você está gerando uma dívida e a pessoa vai sair pior ano que vem do que ela está hoje. Infelizmente, as pessoas estão preocupadas muito em sobreviver hoje. Então, porque a gente já vê aí, né? Bilhões, né? 2 bilhões só na Caixa Econômica. Então, é algo muito complicado para a gente, né, vivenciar nesse momento. E para terminar, que conselho você daria para a avó, né? Que tem ali na sua família alguém que dependa dessa sua renda mensal e que tenha esse assédio carinhoso, porque a gente, como avô e avó, a gente sempre vai querer socorrer o neto. Mas tem alguma maneira da gente se proteger também? Primeira questão, impor limites, né? Qual que é o máximo que eu vou poder ajudar? Ajudar é importante, né? A família é o nosso ponto de apoio, né? Mas muitas vezes o que esse meu filho, filha, neto está fazendo também para aumentar a sua renda. Uma questão é um momento passageiro. Acho que é importante a gente auxiliar e ver assim, olha, é passageiro isso? Ou se a gente vê que aquela pessoa está escorando na gente, né? Também tem muito disso. Ver o que aquela pessoa está fazendo. Porque nesse momento é importante que tudo está mais caro, a inflação está mais elevada, mas é importante também buscar aumentar a renda, seja com emprego formal, seja na informalidade, né, fazer algum outro trabalho para a gente aumentar a renda e sair dessa situação. Isso é muito importante, principalmente em relação às questões aí
econômicas que pode quebrar ali a família. O programa Primeiro Plano chega ao fim. É uma alegria ter a sua companhia. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa edição. Boa semana, fique com Deus, até breve.